Pessoal, então, bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos. A quem não veio na aula de semana passada, seja bem-vindo ao laboratório aí de introdução à robótica, né? Eu sou o professor Lucas, estou aí trabalhando com vocês em laboratório de introdução à robótica. Bom, conforme eu tinha dito na semana passada, hoje a gente começa, né, propriamente dito, a disciplina já. Hoje eu vou contar uma breve história aí sobre a robótica. Nós vamos ver também algumas partes, alguns componentes dos robôs. Vamos ver também algumas maneiras de classificar, questão de segurança, software de simulação e deixo algumas referências. Talvez eu não faça todos os slides hoje, pelo número de slides que eu tenho aqui. Então, às vezes, eu vou dividir esse slide aqui em dois. Vamos ver como que vai render. Tá bom, gente? Para ver se a gente não extrapola muito o nosso horário aqui. Então, né? Já que a gente está mexendo com robótica, a grande pergunta é começar logo com essa definição aí sobre robótica. Então, o que é robótica? Talvez essa seja a primeira pergunta para a gente tá respondendo. E robótica, ela tem várias definições, ela tem vários usos, vários empregos, tá? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a robótica, né, ela é uma área em si que está relacionada ali, que ela tem relação ao estudo e desenvolvimento de robôs, tá? Veja que a robótica, ela é uma coisa bem genérica, a área da robótica. Ela não relaciona se você está mexendo com um robô industrial, se você está mexendo com um robô móvel, se você está mexendo com um robô virtual, tá? Então, de um modo geral, robótica, ele é um campo muito amplo e você tem uma série de diferentes tipos de robôs, vamos colocar assim, desse modo. Bom, já o que é o robô, né? O robô, quando você está olhando aqui essa definição de robô que está apresentada aí, ele é para o robô industrial, em que ele vai ser um manipulador reprogramável, capaz de desenvolver multifunções, né? Como mover material, mover partes, com ferramentas específicas, especializado em executar determinada atividade. Então, um robô, de uma forma geral, o mesmo tipo de robô, ele pode fazer as mais diferentes atividades ali, desde que esteja dentro do seu espaço de trabalho. O que você precisa garantir, então, para que isso aconteça? Que você tenha a programação adequada para que ele execute, tá certo? A função, a operação que você deseja que o robô faça. Então, o mesmo robô, ele pode mover um material, o mesmo robô, ele pode soldar dois componentes, duas peças, o mesmo robô, ele pode fazer a montagem de partes, ou o mesmo robô, ele pode ser especializado lá, por exemplo, em fazer usinagem. Então, ele vai fazer uma peça. Às vezes, ele tem a ferramenta que está acoplada ao braço robótico, ao robô industrial, seja, por exemplo, ali ele tem uma rotação, né? Ele tem um motor específico para fazer usinagem. Então você pode colocar lá uma fresa e esse robô ser utilizado para estar fazendo a operação ali de fresamento. Então, depende. Então, por isso da importância de saber que o robô, ele é uma plataforma reprogramável. Uma vez que ele é reprogramável, você pode adaptar esse robô às suas necessidades, às atividades que você tem que desenvolver. Lógico, vamos deixar claro aqui na minha frase, tá? A gente está tendo uma visão geral sobre o que seria o robô. Quando você vai para a prática, que você vai para a indústria e fala assim, olha, eu cheguei aqui agora, eu sou engenheiro, ou eu sou o técnico responsável pelos robôs, você vai ver que os fabricantes, eles te oferecem uma série de robôs diferentes. Por quê?
eles conseguem otimizar braços, ele consegue reduzir espaço que esse braço vai ocupar, aumenta, proporciona uma variedade ali de graus de liberdade, que a gente vai ver o que é isso mais à frente, a capacidade de carga que esse robô consegue movimentar, se ele vai ter que movimentar 3 kg, se ele vai ter que movimentar 6, se ele vai ter que movimentar 200 kg. E o tipo de atividade. Então, a gente vê, por exemplo, que você tem robôs específicos para movimentação de carga, você tem robô específico, tá? Para fazer o processo de solda industrial e por aí vai. Então, se você vai para o mercado e fala assim, vou investir em um robô, vou ter que comprar um robô, você vai ver que você vai achar robôs bem específicos, tá? Para a atividade que você quer desenvolver. Mas de toda forma, o que está mudando ali? Está mudando às vezes o tipo de motor, está mudando a estrutura mecânica, que às vezes você não vai precisar de uma estrutura mecânica tão rígida para um robô de solda como você precisa para um robô que vai estar movendo carga. Então, sempre teremos opções, tá? E também sempre pensando no seguinte, se você está adotando um robô numa linha industrial, você está querendo produzir, você está numa linha de produção. Então, seu objetivo é ter produção em série. Então, pensa ali, ó, você vai querer produzir 5.000, 10.000, 200.000 peças por dia. O que, por ser humano, é algo muito difícil de fazer por conta de ser um serviço repetitivo em alta velocidade. Mas para o robô, não. Então, um robô consegue fazer isso muito bem. Então, você quer reprodutividade. Essa é a função principal do robô. Então, você sempre vai pensar em velocidade. Que velocidade que esse robô consegue trabalhar, que velocidade que esse robô consegue movimentar ou soldar ou desempenhar a atividade que a gente quer. Então tem toda essa relação aí para se definir um robô em si, né? Bom, é engraçado quando você conta a história, né, da robótica, porque na verdade a história do robô, quando você pensa no primeiro dispositivo, ela surge de uma ficção científica. Então, coisas absurdas que a gente via, se vocês pegarem esses filmes mais antigos, da década de 80, da década de 90, isso para falar a curto prazo. A gente tinha coisas nesses filmes que a gente, naquela época do filme, era uma inovação tremenda. Que são coisas normais pra gente hoje, coisas do dia a dia. Por quê? Há uma evolução tecnológica. Então, o primeiro robô, e esse termo robô, que foi o fato de se ter até então, né, que ele surgiu com isso de ter um homem-máquina, uma máquina que se comportasse como um homem, e surgiu de uma história de ficção científica, na verdade, um livro escrito por Asimov, que foi o Runaround, que foi esse livro. Então aí esse foi o primeiro registro que se tem. Então foi Asimov o responsável por criar esse termo de robô, que seria o que? Você ter uma máquina com características humanas, tanto de movimentação quanto de capacidade de tomada de decisão, de pensamento, e é o que nós estamos caminhando hoje em dia em termos de tecnologia. Bom, esse livro, se eu não me engano, ele data ali do início de 1900. Asimov, ele é um russo, né, na verdade, e se eu não me engano, esse livro é do final ali de 1800, início de 1900. Então a ficção científica surgiu nesse momento, mas o primeiro protótipo, o primeiro robô, as primeiras patentes foram surgir quando? Em 1945, por George Devil, né? Bom, é importante a gente prestar atenção com uma coisa também. Por que em 1945 foi surgir, então, as pessoas deram atenção e falaram assim, olha, vamos tentar desenvolver então um robô aqui. A situação é simples. Em 1945 o mundo estava
finalizando a Segunda Guerra Mundial. Então você precisava de escala produtiva para uma série de produtos. E sua mão de obra estava pequena relativamente, porque se você pensa na população do sexo masculino, estava em guerra. Você pensa na população americana, os homens dos Estados Unidos, em grande parte, estavam para a Europa disputando em batalha na Segunda Guerra. E com a necessidade de gerar suprimentos para dar suporte para a guerra, então começaram-se a pensar, a produzir e desenvolver as primeiras máquinas, então denominadas como robôs. Tá? Então, ele por volta da década ali de 40, de 50, é fundada por DeVol, é fundada a Unimation, que foi a primeira empresa de robô, né? Primeira empresa dedicada à construção de robôs. Associada ali ainda à Segunda Guerra Mundial, nós temos, né, como eu estou dizendo aí nesse penúltimo, nesse último bullet aqui, que os robôs, então, eles também passam a ser dedicados, tá? Adaptados inicialmente, primeiramente, para atender a guerra, posteriormente, para atender a indústria mobilística. Por quê? Indústria mobilística é repetição de movimentos durante toda a sua linha, sua cadeia produtiva. Então, a montagem de um carro, a montagem de peças para um carro, é algo repetitivo, que você tem que fazer igual, você tem que fazer em qualidade e você tem que fazer em grande volume. Então, nada melhor do que um robô para desenvolver essa atividade. Então, por esse motivo, tá certo? Os robôs passam, então, a serem empregados na indústria automobilística lá, no caso, nos Estados Unidos, pela Ford. Então, a gente está tendo ali, a gente começa a ter uma revolução na indústria automobilística, e a indústria automobilística para a robótica ela é muito importante, porque ela é responsável por absorver esses primeiros robôs, ela é responsável por dar início a essa nova atualização da indústria, vamos dizer assim. É importante observar que das primeiras patentes, né, que aconteceram lá no final de meados de 1945, praticamente 10 anos depois, surge, né, é apresentado o primeiro robô. Vocês são alunos do segundo ano, então são alunos da turma que eu tenho aluno aqui de entrada 2019, 2020. Vocês tiveram a oportunidade de estar no campus. No tour que vocês fizeram pelo campus, vocês viram lá no laboratório 307, se eu não me engano, no laboratório 307, nós temos lá próximo daquele aquário do vidro, nós temos um robô manipulador, que é aquele manipulador vermelho. Então a gente passa pelo corredor e vê aquele manipulador. Então, uma versão precária daquele robô, daquele estilo de robô, né, melhor dizendo, a primeira versão apresentada à indústria foi apresentada em 1954. Bom, esse é o nosso início da história. Hoje, nós temos mais de 1.000 empresas com atividades relacionadas à robótica, seja dedicada à parte de mecânica, seja dedicada à parte de atuador, à parte de sensor, à parte de programação, à parte de sensoriamento. Então, nós temos das mais diversas tipos de empresas atuando. Registradas, né, em segmentos ali, nós temos de mais de 1.000 empresas atuando aí no mercado para fornecimento de robôs com componentes e soluções para esse segmento de mercado aí que a gente tem, esse segmento de mercado industrial, que a tendência é ficar cada vez maior, tá certo? Deixa eu só ver um negócio aqui. Ô Lucas, eu queria perguntar uma coisa. Sim. Queria saber se ia querer gravar essa aula. A aula tá sendo gravada aí, ó. Tá sendo? Sim. Ah, tá, porque não tá aparecendo pra mim. Não, eu não... Aqui você grava em outra coisa, né? Sim. É verdade, desculpa então. Beleza. Bom,
Além disso, nós temos mais de 500 jornais científicos, ok? Que é onde a gente divulga a evolução da tecnologia. Então, o que está sendo feito de novo, seja da parte de programação, seja da parte de controle, de eletrônica, da mecânica, a gente tem mais de 500 opções de jornais aí para poder fazer publicação. Então, é uma área muito ampla, muito vasta, para divulgação de material relacionado à robótica. Encontros científicos e competições. Dentre competições, nós temos mais de 100 eventos anual. Lógico, estamos em época de pandemia, esses eventos deram uma reduzida porque está difícil a locomoção, né, das pessoas entre os países. Tem país que conseguiu controlar a pandemia, tem país que não. Então, está bem restrito essa questão de viagens. Algumas conferências, as mais importantes, estão acontecendo de modo online, de forma remoto, encontros virtuais. Então, em dias normais, sem pandemia, nós tínhamos aí então mais de 100 conferências científicas nos mais diversos locais do planeta. Então, América, Europa, Ásia, Oriente, aqui na América do Sul. Então, todo o continente tinha evento científico relacionado somente à robótica, que aceita os trabalhos da robótica. Então, era muita coisa mesmo. Você tem muita opção para poder publicar, para poder trabalhar, para poder se adequar ao seu tema aos eventos que acontecem. Bom, o que a gente pode ver aqui? Esse aqui é uma história, né? Uma linha temporal de 2018 pela Federação Internacional de Robótica, tá? É a Federação Internacional Mundial de Robótica, que ela mostra o comércio, né, ao longo do mundo, da venda da comercialização de robôs ao longo do mundo. Então a gente tem um histórico aqui de 2009 até 2021, sendo que ali a gente tem uma estimativa, que são quantos robôs estão sendo vendidos, qual era a estimativa que a gente tinha para isso. Lembrando que isso aqui a gente está falando de milhares de robôs, tá? Então foram 60 mil, 121 mil de unidades, 159 mil. A gente estava chegando aqui nas 630 mil unidades vendidas em 2021. Então o que a gente pode ver nesse gráfico? Lembrando que esse período aqui de 2010, 2011, 2012, 2013 foi o período aqui, né, 2014, foi um período de recessão econômica. Foi quando os Estados Unidos quebrou, a Europa teve problemas econômicos. Então, por isso ocorre uma oscilação na comercialização, no número de robôs comercializados no mundo. Justamente devido ao quê? Devido à crise econômica. Se a economia mundial está em crise, as empresas investem menos. Assim que a economia estabiliza, as empresas voltam a investir, consequentemente, vai comprar mais robô, vai comprar mais dispositivo de robô. Aí você vê quando a economia estabiliza, que está ali de 2016 para 2017, há um aumento de 30% na compra de equipamento robótico. Então há um aumento muito grande nesse consumo. E, pessoal, vocês, indiferente para quem pensa em ir para a indústria, em alguma área, preparem-se para lidar com os robôs. Eles estarão cada vez mais presentes nos mais diferentes níveis da cadeia produtiva. A empresa hoje que quer produzir e não tem robô, ela vai quebrar num futuro próximo. Ela não vai sobreviver, tá? Vamos cair como diz, numa questão ética e social? Vamos, porque o robô vai brigar com o emprego com o ser humano. Tá? Então o robô vai sim entrar nessa briga de espaço de emprego com o ser humano. Então é uma questão ética, é uma questão política que eu não vou entrar nela aqui, mas há sim essa briga de interesse entre o proprietário da indústria, o fabricante e
a mão de obra que trabalha para ele. Porque agora ele tem um interesse em colocar robô, porque o robô, para ele, gera menos custo. Você tem um custo inicial de investimento, mas a produtividade e benefícios que o robô traz para algumas aplicações, ela é significativamente melhor que o ser humano para fazer aquela atividade. Quando você relaciona saúde, quando você relaciona produção, quando você relaciona qualidade de produção. Então, sempre a gente vai cair nesse quesito aí de briga, né? Não, Humberto, não é uma seleção natural isso daí não, tá? É uma questão de evolução tecnológica mesmo. Não tá a ver com seleção natural, não. É uma questão de mudar o profissional dentro da indústria. Então, cada vez mais nós vamos precisar de mão de obra mais qualificada, tá? Bom, quem são os maiores compradores aí de robôs? Quem está com uma indústria mais moderna? 73% dos robôs vendidos em 2017 foram para 5 países apenas. Ou seja, se a gente arredondar aqui, 3/4, tá, dos robôs vendidos no mundo foram para 5 países. Quais? China, como a maior compradora de robôs, comprou quase metade desses 3/4. Japão, Coreia, Estados Unidos e Alemanha. Então são as economias fortes, é quem está investindo no parque industrial dela. Então você tem 5 países, é responsável por 3/4 do consumo, do comércio, né, de robôs. O que a gente vê? Nós estamos muito fodidos aqui no nosso país, porque nós temos uma população grande, que precisa de emprego, que precisa de produção a baixo custo para gerar o mercado, a economia, e o Brasil está lá no final dessa lista aqui, porque o investimento dessa tecnologia, por uma série de fatores, é muito pequeno no nosso país. Bom, nesses países aqui, grandes consumidores de robôs, né, de uma forma geral no mundo, quais são as empresas aí que buscam cada vez mais a utilização de robôs? Automobilística, já falei o porquê. Elétrica e eletrônica, para quê? Montagem de placa. Vamos montar uma placa mãe de computador, vamos montar um circuito eletrônico. Faz o posicionamento do componente eletrônico sobre a placa e realiza a solda dessa placa utilizando um robô. Será muito mais preciso e rápido que utilizando o ser humano. Então, quando você consegue ter robô na indústria de eletrônica, na verdade, todas essas placas que vêm hoje eletrônica aqui pra gente, né, elas são produzidas na China e tudo lá, a grande maioria é feita por sistemas automatizados, utilizando robô ao longo do processo. E indústria de metal. O que a gente tem aqui hoje em Divinópolis, que é meio absurdo, é o cara pegar uma panela de alumínio derretido e sair carregando isso na mão. Em países de primeiro mundo, isso é feito por robô. Então você tem uma máquina que vai deslocar essa panela de alumínio, que vai fazer o derramamento desse alumínio sobre os moldes, para então produzir panela, para produzir peças fundidas aí para a indústria. Então, nesse tipo de segmento, no segmento de transformação de metal ali, também de conformação, de usinagem, você tem uma demanda grande pelo uso de robôs, né? Aqui é uma outra estatística, tá certa? Em que a gente tem aí uma média do número de robôs para cada 10 mil empregados que a gente tem aí na indústria de manufatura. Se eu não me engano, o Brasil nem aparece nessa lista. Então você pega lá a Coreia, Singapura, a Alemanha, Japão, a Suíça, Dinamarca, Estados Unidos, são mais de 200 robôs para cada 10 mil empregados. Então você pega aqui, olha, se você pega na República da Coreia, você tem quase, hoje já deve estar ali na casa dos 1.000 robôs, provavelmente, que isso aqui é de 2017, você deve estar beirando 1.000 robôs para cada 10 mil empregados. Ou seja, se você põe em proporção,
para uma população ali de 10 mil empregados na indústria de manufatura, 10% disso daí é robô que está trabalhando. Provavelmente esse número deve estar beirando ali os 1.000. E o Brasil sequer aparece nessa linha. Você vê que a China em 2017, a China estava tendo um investimento forte nisso daí, ela apresentava 97 robôs para cada 10 mil empregados. E a tendência da China é avançar nesse ranking aqui significativamente. Por quê? Questão de investimento, questão de política econômica mesmo. Bom, feita essa parte de estatística e sobre a robótica, vamos dar início então aos termos, né, comuns de robótica. Toda vez que você vai falar de robô, e a gente está falando de robô industrial, então a gente fala de arma, a gente está falando de um braço robótico. O braço robótico é inspirado na fisiologia humana, então parte do princípio do corpo humano. O que você tem? Você tem o braço, o antebraço e a sua mão aqui, que é a ferramenta, o pulso ali, né? E a mão com os dedos, que os dedos ali seria a ferramenta que você tem no final do seu braço ali completo. Dois termos são super comuns, tá? E vão ser utilizados para um monte de definições e classificação dos robôs, que é o quê? O número de links, o número de juntas e os tipos de juntas, assim também como os tipos de links. Link é cada segmento. Então o segmento entre duas juntas, tá, forma um link. Qualquer segmento. Então o braço, o antebraço, nessa figura aqui, né, de analogia, a gente teria dois links. Quantas juntas? Para esse caso aqui, a junta é o que dá poder de rotação para esses links. Então dá o grau de liberdade, para qual sentido esse link pode ser rotacionado, tá? Ou translandado, se for o caso aí, que você pode ter junta de translação também, que é ela fazer um movimento linear. Por exemplo, aí a impressora. A impressora ela tem um grau de liberdade ali que é de translação. O cabeçote da impressora ele anda só sobre um eixo. Então é um outro tipo de junta que a gente tem também. Então aqui nesse caso aqui nosso, a gente tem três juntas aqui, que seria a junta do ombro, a junta do cotovelo e a junta relacionada ao pulso, tá? Então esse conceito de junta, link, isso vai aparecer para frente aí aos montes. E aqui a gente tem então a representação agora de como aquela analogia que eu mostrei ali no slide anterior em relação ao braço humano vem então para gente para o robô industrial. Então aqui é um robô industrial que basicamente a gente tem uma base, primeiro link, a primeira junta, um segundo link, uma segunda junta e um terceiro link. Observa ali que eu estou falando terceiro, mas a minha numeração de link ela começou em 0. Então é o link 0, o link 1 e o link 3. Então eu tenho 3 segmentos, ok? Nesse robô, nessa representação que eu estou apresentando aí no slide, que eu estou passando para vocês. Lembrando que sempre na extremidade do último link, no caso desse exemplo aí do link 2, é onde vai a sua ferramenta. É onde você modifica um robô de uma aplicação para outra. Você trocou a ferramenta, você trocou a função do robô, do que ele está fazendo. Ok? Aqui estão alguns tipos de juntas. Então você tem essa junta colinear, a ortogonal, a junta rotacional, a junta de revolução, a twist, né, que está ali a de rotação também. Então são vários tipos de juntas que você pode fazer. A colinear é quando você vai ter você tem um robô, ou é que ele tem link pneumático ou hidráulico, então é mais ou menos como aquele macaco hidráulico que você vê normalmente em oficinas mecânicas, funciona pelo mesmo princípio. Você tem um pistão ali embaixo que vai ser acionado pela compressão de líquido ou de gás, dependendo do tipo de acionamento, né, hidráulico ou pneumático. Você tem a junta ortogonal, que está uma junta perpendicular à outra, e esses 3 tipos de rotação aí, de juntas de rotação.
ok? Que aí você tem elas aplicações que vai resultar numa combinação enorme de robôs que a gente vai ver mais à frente. Então são todas de rotação, o que muda é a forma como essa rotação pode acontecer. Aqui novamente eu estou mostrando então esse robô aqui, graus de liberdade. Os graus de liberdade está diretamente relacionado à quantidade de juntas que o robô tem, a quantidade de movimentos diferentes que ele pode fazer. Então para esse caso aqui a gente tem duas juntas aparecendo, que é só a junta 1 e a junta 2. Então eu falo que esse robô que ele é de grau de liberdade 2, tá? Que é os graus de liberdade que ele pode fazer, porque essa junta tem liberdade, dá liberdade de movimentação, essa junta dá liberdade de movimentação. Bom, dependendo do que eu colocar aqui na frente, né, da minha ferramenta, eu posso colocar ferramenta para rotacionar aqui em torno do próprio pulso, igual eu estou girando a minha mão aqui na tela. Posso colocar movimento para fazer esse movimento aqui da mão do pulso. E posso depois na ferramenta ainda colocar rotação na ferramenta como uma broca. Então eu posso fazer esse tipo de ferramenta. O que agregaria para mim ali mais 3 graus de liberdade só na ferramenta. Tá? A gente vai ver isso, se eu não me engano, é uma ferramenta desse tipo aqui, ó. Que nesse caso aqui ela não tem uma rotação, né? Ela está com uma garra. Você pode fazer a rotação nesse sentido. Ok? Todo mundo acompanhando a minha mão aí, né? E nesse sentido de pulso. Então você tem um movimento aqui de rotação em torno na direção do braço. Você tem esse movimento aqui de na casa aqui a revolução, né? E aqui no caso essa rotação, essa angulação que a gente pode fazer de pulso. Aí então tá agora a representação do robô industrial. Observem, ele tem uma rotação de base. Ele tem uma rotação aqui que a gente chama de ombro. Então aqui é como se você tivesse pensando na analogia com o corpo humano. Essa junta aqui seria a junta do seu ombro. Essa aqui seria a rotação do seu tronco, a da base. Essa, acompanhando o mouse aí, a junta que a gente tem aqui em cima, né, seria a junta de cotovelo. E aqui a gente está com a junta aqui do pulso, que pode agregar até esses 3 movimentos que eu mencionei anteriormente. Então tá aqui, ó, tronco, ombro, cotovelo e o wrist aqui, que seria essa questão do pulso. No pulso você tem ainda a ferramenta sua, que pode ser garra, pode ser uma ferramenta cortante, como uma fresa, como uma broca, como uma ventosa. Se você quiser pegar pequenos componentes, a gente usa muita ventosa. Então há uma série de ferramentas que pode ser agregada aqui. Aqui está o wrist, né, que é a questão de rotação do pulso, que foi o que eu falei. Então você tem o wrist, que é a rotação na direção, né, em torno do eixo do último link. Então ela rotaciona em torno do link do braço ali, da extremidade. Você tem essa rotação de flexibilidade aqui, que é o movimento do pulso, esse movimento para baixo, para cima. E ainda você tem a opção de ter essa segunda rotação aqui, tá certo? Que agora muda totalmente o referencial para agregar ali uma ferramenta e dar rotação a essa sua ferramenta. Então você pode rotacionar aqui atrás, rotacionar aqui, né, flexibilizar com essa segunda junta e ainda rotacionar a sua ferramenta. Então é algo sempre bem bacana de ser feito. Esses 3 graus de liberdade que a gente tem aqui. Lembrando uma coisa, tá? Que é super importante. Se você pensa do ponto de vista mecânico, a gente fala que a gente tem um grau de liberdade, que a gente tem uma junta, significa que mecanicamente eu vou ter algum atuador. Então seja um motor hidráulico, seja um motor pneumático, ou seja um motor elétrico. Então a gente sempre vai ter um atuador ali. Atuador é sempre um motor aqui pra gente na robótica. Então eu tenho algum tipo de robô fixado, né, preso nessa estrutura aqui para me dar essa movimentação, para poder fazer a movimentação. Daquele esquemático tá aí o exemplo, ó. Isso pode girar nessa junta aqui, essa ferramenta, tá? Então ocorre aquela
a rotação ali do wrist. Aqui está o wrist flex que eu falei. A ferramenta, que é essa furadeira que está aqui, está presa nesse eixo pequenininho aqui, onde ela está parafusada, que pode rotacionar. Então, essa furadeira que está aqui na frente, ela pode girar ali até 360 graus, dependendo do robô. Então, ela pode fazer um movimento de 360 graus, ou próximo de 360 graus, em que a broca em si, então, ela consegue fazer uma rotação de 360 ou quase 360 graus no espaço. Então é muita liberdade, mais a broca girando ali ainda, né, que é a ferramenta em si. Aqui nós temos alguns tipos, tá certo, de atuadores. A gente tem um motorzinho clássico aí, né, que é o motorzinho DC. Todo mundo conhece, todo mundo já viu o motorzinho DC. É o motorzinho do carrinho de controle remoto. Então todo mundo já teve um brinquedo na vida, em diferente sexo, que tinha um motorzinho lá dentro, tá? Se você via isso quando o brinquedo quebrava, você chegava lá, se você desmontasse aquilo, você ia chegar lá no final e encontrar um motorzinho desse aqui, vagabundo, igual tá aí no slide, mas que é um motor DC. Esse aqui é pequeno? Não tem problema. Esse motor você pode melhorar ele de que forma? Agregando caixa de redução. Caixa de redução é um conjunto de engrenagens que vai aumentar para mim o torque, a força que esse motor consegue executar. Esses dois tipos primeiros de motor que eu falei aqui são motores elétricos, tá? Tem eles tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada. E temos também o segundo tipo de motor que eu falei, que são os hidráulicos ou pneumáticos, né? Pode ser tanto um quanto o outro, que funcionam do mesmo princípio. Então você tem a compressão do ar ou você tem a compressão de um líquido, e a partir dali então você gera movimento em uma direção, tá? É o que acontece para esse caso aqui. Bom, industrialmente, o que nós temos nos robôs? Dois tipos de motor. Nós temos o motor servo e nós temos o motor de passo, o step motor ou o industrial servo. O servo, ele é utilizado, por exemplo, naquele robô lá do laboratório. O servo, por que ele é servo, né? Por que você fala que esse motor ele é super importante na indústria? Você tem a garantia, né? Ele já vem nele um sistema para garantir a posição do eixo, a posição de rotação do eixo. Então vamos falar que o servo ali, ele pode girar de 0 a 180 graus. Você consegue precisamente fala assim, olha, eu quero que o motor para na posição de 100 graus, eu quero que ele rotacione 100 graus. Esse eixo aqui, ele vai rotacionar 100 graus. Então, o seu braço robótico, que é o link que está preso nesse motor, ele vai rotacionar 100 graus. Então, ele é um motor muito utilizado na robótica. O motor de passo também é muito utilizado porque ele te dá esse feedback, né? Não com tanta precisão como o servomotor, mas ele te dá essa precisão de posição. A impressora, por exemplo, tá? As impressoras, elas utilizam o motor de passo. Por quê? Eu só tenho que fazer esse movimento aqui numa direção. Ó. Não tem jeito do cabeçote da impressora sair em outra direção. Então ela só anda num eixo, para lá e para cá. Ó. Não tem jeito. Você tem um eixo e ela tá andando lá em cima. E o motor de passo, a gente vai ver isso mais à frente, ele vai dando pequenos passos. Então, se você sabe as relações mecânicas, diâmetro de polia, diâmetro de eixo, você sabe quanto que você está deslocando linearmente. É só fazer uma conversão. Então, você sabe quanto você está andando. Mais detalhes sobre motor, sobre o servo e sobre o motor de passo, eu passo isso em umas aulas à frente. Então, a gente vai ver em detalhes cada um desses motores aqui. Hoje é só uma aula de introdução mesmo, saber o que a gente tem na robótica. Então, detalhes sobre cada tipo, tanto do aspecto do construtivo, quanto do aspecto de aplicação, de precisão, a gente volta nesse assunto aqui mais à frente na disciplina. Pessoal, tem mais coisas para falar. Eu vou parar a aula hoje nesse slide aqui sobre sensores, porque aqui é muita coisa para eu falar
E eu tô nesse slide aqui, ele é o slide 18. Então eu tenho mais 12 slides para falar aqui para frente. Como a gente já está com 40 minutos de aula, eu vou encerrar a aula, porque de qualquer forma eu não consigo terminar, e retomo a próxima aula a partir desse ponto aqui, desse momento. Combinado? Vou aproveitar então também para informá-los que eu devo fazer... Bom, além de subir a aula, né, para o Cigar, eu vou disponibilizar também já as datas de entregas dos trabalhos e já devo inclusive disponibilizar o primeiro trabalho, a primeira atividade avaliativa para vocês, já que ela vai ser mais um trabalho nesse primeiro momento, um trabalho de pesquisa, tá certo? Então eu já vou tentar disponibilizar isso para vocês de hoje até início da próxima aula. Então nessa próxima semana aí vocês devem receber já a primeira atividade. Lógico que vai ter um prazo grande para resolver isso, mas eu já entrego ela logo agora de início para vocês, para que vocês já vão se virando e adiantando essa avaliação aí para mim. Combinado? Bom, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu falei na aula de hoje? Tranquilo. Então, beleza, gente. Então, beleza. Agradeço a todos aí pela presença. Espero que todos tenham visto lá, né? Acompanhado na terça-feira, que eu tinha posto notícia lá no Siga que não teria aula por conta da semana de acolhimento. A gente estaria num evento lá na parte da manhã, que seria o horário da aula. E hoje, reforçando aqui com vocês, como a gente está no ensino remoto, está tudo mais difícil, sugiro que vocês participem do encontro com o DA e o diretor acadêmico, o DA e o Grêmio, né? No curso técnico é o Grêmio, que vai acontecer hoje às 7 horas da noite. Então é importante a participação de vocês nesse contato com os colegas, que são esses colegas que vão falar à noite, que representam vocês em colegiado, que representam vocês quando tem algum problema com o professor. Então sempre há o intermédio de vocês, né, com o Grêmio, com o DA, com a coordenação. Ele sempre está envolvido nessas ações mais complexas que a gente tem aí de convívio mesmo durante o curso. Então é importante que vocês conheçam quem são esses representantes e, além disso, que vocês tenham conhecimento sobre quais ações esses representantes têm tomado. Então é preciso que vocês saibam para que lado esses representantes estão caminhando, porque eles tomam decisões que afetam diretamente vocês aqui durante o curso. Eles participam em vários momentos de várias situações, então é importante que vocês saibam e participam dessa reunião que vai acontecer aí à noite, desse encontro, dessa conversa. Combinado? Então deixo reforçado. Um abraço a todos. Na terça-feira, a princípio não tem nada marcado para o nosso horário de aula de semana de acolhimento. Então encontro com vocês em LPAP na próxima terça-feira. Um abraço a todos. Bom final de semana. Mais tarde o link da aula estará disponível lá no Cigar. Combinado assim? Um abraço, bom final de semana. Até a próxima semana então. Abraço, Lucas. Bom fim de semana. Valeu, gente.